embora o litoral seja muito semelhante em todo o território, mas existem especificações, existem situações que deveriam ser analisadas de outra forma. A senhora entende que, passados tantos anos, 8 anos, do Código Florestal 2012 e de tantas polêmicas nessa discussão, ainda há contradições? Então, o que acontece? O CONAMA, ele é um órgão vinculado ao Poder Executivo, né? Ele é um órgão deliberativo e informativo. Então, dessa forma, ele possui o dever legal de sempre agir com legalidade, ou seja, ele tem que revisar se os atos dele estão de acordo com a legalidade ou a ilegalidade. Se for considerado como ilegal, tal como as resoluções foram revogadas, ele tem o dever, né, previsto pela Constituição, de revogar essas resoluções. Existem outras formas de resoluções que ainda, de certa forma, contrariam o que dispõe o Código Florestal, mas acredito que, conforme o tempo vai passando, o órgão ele vai dando uma analisada em suas resoluções e vai adaptando com base no que prevê a legislação e ainda com base no contexto social atual, né? Porque a gente não pode deixar de levar em consideração que tanto o Código Florestal quanto essas resoluções, elas eram de tempos passados, ou seja, elas não estavam mais condizentes com as atuais demandas da sociedade. Então, um dos objetivos do legislador e até do próprio órgão do CONAMA é adaptar a legislação e os entendimentos, né, para a realidade atual. Não teria como nós mantemos uma resolução, por exemplo, a 303, que previa como APP uma área de 300 metros a contar da linha pré-mar média. Por quê? Porque 300 metros contados a partir da linha pré-mar média, ele consome uma boa parte da região litorânea, que hoje já está ocupada, né? E como está ocupada e já tem um direito adquirido, não teria como eles mexerem. O que aconteceria? Além de gerar, então, insegurança jurídica, ele iria ferir o princípio da isonomia. Por quê? Porque aquele que já construiu poderia ter aquele imóvel e aquele que precisava construir, mesmo que fosse do lado, não poderia. Então, essa questão um pouco engessada, ela prejudicaria tanto o cidadão quanto o próprio órgão ambiental que cuida dessa parte de licenciamento, né? Doutora, nós temos um embate. De um lado, o governo defende, tem uma linha de que é possível se flexibilizar as questões ambientais de forma a promover e até a facilitar o desenvolvimento do campo econômico, o que choca contra o que defendem principalmente os ambientalistas. Na sua avaliação, até pela experiência e pelo conhecimento no assunto, há como haver uma flexibilização maior nas questões ambientais? Há como se fazer ajustes na própria legislação de uma forma que isso seja possível, ou seja, preservar o meio ambiente, mas ao mesmo tempo possibilitar que haja esse fator de desenvolvimento? Sim, até esse deveria ser um dos fundamentos, né, de toda a legislação ambiental, que seria no sentido de garantir a proteção efetiva ao meio ambiente, de modo a não obstar a atividade empresarial. Por quê? Porque um não é o oposto um do outro, né? Então tem que se seguir com a atividade empresarial, ao mesmo tempo tem que garantir a proteção ambiental. Tanto é que hoje, atualmente, várias empresas que atuam, né, no segmento industrial, elas garantem muito mais efetivamente a proteção ambiental do que outros segmentos que apenas refletem, dizem que protegem, mas acabam na prática não protegendo. Bom, eu vou fazer uma última colocação aqui sobre as atribuições das instituições de meio ambiente dos estados e municípios em confronto com o governo federal ou com a instituição federal. A gente sabe que, claro, quando se trata de uma área protegida pelo governo federal, a atribuição é do governo. A senhora não acha que essa desconfiança ou essa situação de quem é a atribuição, esse conflito existente em relação às atribuições e aos interesses locais, isso engessa também o desenvolvimento? Acho. Até, inclusive, o CONAMA, né, como um órgão federal, ele teria atribuição somente de forças de matérias federais, e esse foi, inclusive, um dos fundamentos pelos quais essas resoluções foram revogadas. Por quê? Porque o Código Florestal, ele é uma lei que foi aprovada pelo Congresso, né? Então, ela tem participação legislativa. As resoluções, elas são apenas atos federais, ou seja, elas não têm um quórum de aprovação tal como uma lei. Então, esse conflito entre leis, na esfera federal, ele acaba engessando a estadual e a municipal. Por quê?
Porque a municipal e a estadual, quando observam uma legislação legislada e não possuem tanta capacidade de atuação, elas acabam presas ao que estabeleceu, de repente, um legislador federal ou um membro associado do CONAMA, enquanto que, na realidade, na região, a circunstância está um pouco diferente de outras, né? Então, o que aconteceu agora com essas revogações? O município e o estado, eles acabam tendo um pouco mais de poderes, né, que eles já tinham até constitucionalmente, para poder estabelecer alguns critérios para consolidação de áreas ou não. Porque a partir de agora, o que vai ser observado? Vai ser observado, por exemplo, o plano diretor municipal, né, vão ser observadas as leis municipais de parcelamento do solo, tudo isso para que, a partir desses pressupostos, o órgão ambiental e o cidadão, ele tem um atendimento mais efetivo e mais adequado de acordo com o imóvel dele e aonde o imóvel se localiza. Perfeito. Doutora, muitíssimo obrigado. Uma ótima semana. Paloma Bassini falou aqui no Rádio Revista Cidade. Obrigado, Paloma. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tá aí, portanto, a entrevista com a advogada especializada em direito ambiental, Paloma Bassani, do escritório Leal e Varaskin, falando sobre a revogação das resoluções 302 e 303 do Conselho Nacional de Meio Ambiente. O Conselho Nacional é um conselho deliberativo. E essa situação que há, essa confusão ou esses conflitos relacionados ao meio ambiente em todo o Brasil, é justamente por aquilo que a doutora falou agora há pouco, né? A Constituição, ela é interpretativa e aí não se sabe exatamente aonde está a atribuição do município, do estado e do governo federal, porque um se envolve na questão do outro. E essas questões ambientais são uma batata quente sempre. O caso mais emblemático que eu acompanhei de perto, Odilei Clodoaldo, foi em Canelinha, uns anos atrás. Logo quando houve a implantação do Código Florestal, a Canelinha, para quem conhece, é uma cidade que tem toda a sua economia concentrada nas cerâmicas e nas olarias. E praticamente, eu diria que 98% delas estão próximas de córregos. E naquela época, inclusive, houve até ações junto ao Ministério Público, porque praticamente todas elas teriam que fechar as portas. E penso que foi uma pendenga e tanto. Mas aí conseguiu-se chegar num acordo. Mas como isso impacta, por isso que eu fiz questão de perguntar para ela se há possibilidade de se fazer um ajuste na legislação, porque ela é amarrada em muitos aspectos. Ela amarra de forma que se proteja o meio ambiente e que também permita, né, o desenvolvimento econômico dos municípios. Como diz a música, é uma faca de dois legumes, né? Por aí. De um lado você tem a burocracia do Estado, e quando eu falo Estado, estou falando da administração pública, estadual, federal e municipal. Do outro, a ganância imobiliária e, pior, a corrupção, que acaba fazendo com que a lei exatamente não seja aplicada como se deveria. 8h10, vamos ao intervalo comercial e daqui a pouco a gente retorna. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. E não esqueça, compartilhe com seus amigos. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região.
Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. De um lado, economia. De outro, mais resultados para Santa Catarina. O agro responde por mais de 30% do PIB catarinense e o governo do estado é parceiro do setor. Um bom exemplo é o programa Terra Boa. São mais de 60 mil produtores beneficiados em todo o estado, com recursos para a compra de sementes de milho, calcário, kit apicultura, kit forrageira e kit solo saudável. Acompanhe mais resultados nas nossas redes ou no site sc.gov.br. Governo de Santa Catarina. Você já precisou organizar alguma coisa na vida? Festa, passeio com amigos, viagem de férias. Gente, eu vou viajar. Agora pensa num gasto. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral, que tem a missão de organizar votações gerais e municipais a cada 2 anos. Não teria como ser diferente, né? Afinal, são quase 148 milhões de eleitores, mais de 500 mil de candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários, distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. É muito número, concorda? Bom, desse total, 647 milhões de reais vão ser investidos nas eleições municipais deste ano. O restante vai ser usado para, por exemplo, comprar e manter urnas eletrônicas em 2021. Trabalhão, hein? Mas pela democracia vale a pena. Vai dar tudo certo, pode ficar bem tranquila. Ó, vou te mandar uma foto e já tô chegando aí. Vou bem rapidinho, beijo. Polícia Militar Rodoviária, qual a sua emergência? Qual o local do acidente? Tem vítima? Positivo, foi acionado o SAMU? Um acidente com 2 veículos, 2 vítimas, né? A viatura já está sendo acionada e já está deslocando. Viatura 89 em QAP? QRV. 89, desloque por prioridade, acidente com vítima na rodovia, positivo. Rádio Revista Cidade. Compromisso social. Muito bem, estamos de volta aqui com o Rádio Revista Cidade na manhã desta segunda-feira. São 8 horas e 15 minutos, 8 horas e 15. Estamos apresentando o Rádio Revista Cidade, oferecimento Espaço Sabor Restaurante. De segunda a sábado, buffet livre ou em quilo, sempre acompanhado de sobremesa no Espaço Sabor Restaurante. Telefone do Espaço Sabor Restaurante 99801 7528, Espaço Sabor Restaurante. Lojão Passolini, Passolini Center, o Coliseu dos Preços Baixos. A Passolini Center está alugando kitnets. Maiores informações com o Paulo, gerente da Passolini Center, ali na rodovia Antônio Raio, Santa Terezinha. 8h16, Plastificante Calver, para argamassas de reboco e levante, agregando uma série de vantagens às argamassas. Maior aderência e coesão, melhorando a consistência da argamassa. É o fim das rachaduras e das fissuras, ideal para massa de reboco e assentamento.
Calver Mineração lançou agora o plastificante Calver nas melhores lojas de materiais de construção de Brusque. Valdomiro da Mota, presente aí o nosso candidato que será entrevistado hoje. Nosso, quando eu falo nosso, é nosso da comunidade, né? Eu falo falando, não, até porque nem voto em Guabiruba. Valdomiro da Mota. Muito bem, o nosso candidato entrevistado de hoje, o nosso também no sentido de entrevistado, também não voto em Guabiruba, né? Voto em Brusque. O candidato, hoje vamos começar a série de entrevistas com os candidatos das cidades do entorno de Brusque, começando por Guabiruba, onde vamos ter as entrevistas com os seus candidatos hoje, na quarta-feira e na próxima sexta-feira. E o nosso primeiro entrevistado é o Marcos Aurélio Abstreuter, que é do Partido Liberal, conhecido carinhosamente em Guabiruba como Marquinhos, e que vai nos falar a respeito das propostas de campanha que estão sendo levadas à população. Lembrando que hoje é o Marcos, na quarta-feira o entrevistado será o Orides Corman e na sexta-feira o Valmir Zirk, fechando então esse ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito de Guabiruba de lei. Bom, primeira colocação, são 40 minutos de entrevista, né? A primeira colocação que eu faço para o Marcos é o que levou ele a colocar o seu nome à disposição nessa eleição. Bom dia, Marcos. Bom dia, Edilei, bom dia, Valdomiro, bom dia a todos aí, os ouvintes da Rádio Cidade, né? É um prazer imenso estar aqui presente, podendo me comunicar com a população guabirubense, com todas as pessoas da nossa região, né? E, bem, Edilei, respondendo a tua pergunta, eu vou direto ao ponto. Eu tenho um gosto muito forte pela política. Me conheces até, fomos candidatos já, eu não recordo se em 92... 96 nós fomos. Você foi em 92. Eu fui em 92, um pouquinho antes. E isso eu tinha 18 para 19 anos, então desde a minha adolescência eu venho acompanhando a política, venho fazendo parte, né? E tentando entender de fato o que acontece nos bastidores, o que acontece dentro dos órgãos públicos. Quem te incentivou foi Marcos Antônio Luiz da Silva. O Marcão, o saudoso Marcão, nosso querido Marcão, né? Que infelizmente nos deixou há pouco tempo, mas nos ensinou muito nessa jornada política. Mas enfim, a gente aprendeu bastante, pegou gosto eu acabei mudando para Guabiruba, agora está completando 14 anos, e lá eu vi que existe uma necessidade desse momento, eu digo realmente uma necessidade de mudança. Eu vejo dentro de Guabiruba uma situação onde se colocaram sempre dois partidos, o MDB, os fortes partidos, né? Tanto o MDB quanto o PP, e eu acredito, a gente chegou à conclusão que o momento permite a inclusão de um novo partido. O momento permite essa participação de um novo partido. E a gente acabou criando o PL, o Partido Liberal, com o número 22, e fizemos uma pesquisa de campo para entender realmente o que as pessoas estavam pensando de todo esse cenário político, e chegamos à conclusão que havia possibilidade sim de lançarmos uma candidatura, e essa candidatura tinha viabilidade. Hoje a gente escuta já vários comentários favoráveis, muitas pessoas dizendo que há possibilidade de mudar, muitas pessoas dizendo que querem mudar. Isso faz a gente acreditar que está no caminho certo. Aí a gente sabe, né, que os outros, volto a dizer, repito, a gente faz uma campanha de forma muito humilde, reconhecendo a força dos outros partidos, mas a gente tem um sentimento e um desejo de vitória tão grande quanto eles podem acreditar, Edilei. E voltando ao ponto da tua pergunta, esse gosto que eu tenho para a política me motiva cada vez mais a participar. Um dia eu quero chegar lá, quero deixar minha parte na história do município de Guabiruba, e torço para que seja agora. Olha, eu vou começar aqui, Damoto, sei que você está escrevendo, depois você vai fazer a outra pergunta. Fique à vontade. Já começo aqui pelo desenvolvimento econômico e também turismo e emprego. E me chama a atenção, obviamente nós não vamos conseguir falar de todos o que está aqui no plano de governo, mas me chama a atenção aqui uma situação relacionada ao turismo, desenvolver a criação de campings. Eu sou campista, eu adoro camping, certo? Eu sempre gostei desde jovem, já acampei em Guabiruba em alguns pontos, já acampei em vários lugares, e eu citei o camping como dos incentivos que eu acho que o gestor público deve dar, assim, né? A gente, quando fala em querer desenvolver o município, a gente tem que abrir umas portas e tentar ajudar as pessoas, né? Contribuir para que aquelas coisas aconteçam. Eu citei o camping em si porque eu vejo como uma das necessidades, não é questão que Guabiruba precisa. Quem precisa são os campistas, que às vezes vêm para a nossa região e não tem acesso a esse tipo de espaço. Nós não temos, infelizmente. Serviço, né? Guabiruba criou até um camping recente, já está difundindo
difundindo aos poucos, né, ali no bairro Guabiruba Sul, mas a necessidade de buscar mais lugares, porque a gente vê o campista, ele vai aonde existe o campo mesmo, e onde a nossa região não tendo, Guabiruba fomentando isso, a gente acaba criando mais uma situação que vai atrair turistas. E o campista vem e gasta no local. O campista não é... Antigamente se pensava que o campista era aquele que vinha, colocava uma barraquinha e ia embora. O campista não. Hoje ele vem com estruturas, boa estrutura, ele acampa, ele visita os restaurantes locais, ele vai nas lojinhas, e isso é difundir o nosso turismo. A gente acredita, é um ponto aparentemente simples, mas é muito importante. Tem um amigo que viaja muito para o Chile, por exemplo. Todas as cidadezinhas que ele passa existem campings. Por quê? Porque se não tiver, a gente acredita que o roteiro acaba sendo esgotado, então as pessoas acabam não indo mais. Cito o exemplo do Chile, porque naturalmente nós somos menores no sentido, Guabiruba é apenas uma cidade, mas eu tenho certeza que isso acaba ajudando a difundir o nosso turismo. Eu vejo aqui no item 8, administração pública eficaz, desburocratização do serviço público. Na prática, Marcos, o que seria, que ações seriam essas e como elas seriam implementadas para fazer essa desburocratização? Odomiro, quando a gente fala em desburocratização no serviço público, a gente está falando a linguagem do povo, né? Todos pensam assim hoje, a gente quer facilitar a vida das pessoas, a gente não tem mais como ficar nessa lenga-lenga de entra aqui, entra numa porta, passa para outra e vai para outra e as coisas não se resolvem. A gente sabe da dificuldade do setor público, sabe que ele é um pouco engessado, né? Mas temos que criar ferramentas que possibilitem realmente as pessoas terem esses acessos e essas facilidades. Quando a gente fala aqui em desburocratizar o serviço público, é justamente isso. Alterar algumas estruturas e secretarias para que as pessoas entrem pela porta, sentem, conversem e saiam com o problema resolvido. Que questão de empresas que estão ali precisando de documentação, a gente tem que facilitar, agilizar esses documentos, as certidões. Quando eu falo agilizar, é tornar realmente rápido a ponto das coisas acontecerem e o cidadão se sentir beneficiado também com a velocidade, com a solução do seu problema. Todos querem solução, mas quando demora muito, acaba às vezes não sendo tanto uma solução, gerou mais transtorno do que benefício, né? Nós temos aqui uma situação em Guabiruba, por exemplo, as licitações públicas, por exemplo, eu sei que muitas empresas deixam de participar de licitação porque não têm conhecimento. Às vezes não sabe como funciona essa burocracia, né? E nós temos que criar, até nós não podemos dar preferência para a empresa, uma licitação não pode dar preferência, né, de lei. Mas assim, ela pode dar suporte para que as empresas de fato participem. Às vezes uma empresa pequenininha que deixava de participar de uma licitação passa a participar, porque ela sentiu que se tornou mais fácil no sentido de apresentar documentos, ela tirou de lado aquela imagem tão difícil que as coisas são para participar de uma licitação, e isso acaba fazendo com que a gente, como município, como prefeitura, acabe adquirindo e tendo mais participantes de licitações, tendo melhoria de preço e por aí vai, né? Aqui eu vejo no desenvolvimento econômico e turismo e emprego ainda também o item sobre a pavimentação do trecho que liga Guabiruba a Blumenau. Claro que essa não é uma atribuição do município, por conta do fato de que embora seja uma estrada de chão, mas a responsabilidade é do Estado. Buscar junto ao Estado ou de Infra a construção de uma rodovia. Qual é o trecho que faz essa ligação exatamente, a extensão dessa ligação, e o que isso representaria para o município? Esse é um ponto, eu tenho razão quando fala que a competência do Estado, apesar de que o Estado até hoje não pegou o filho para criar, né? Ele foi lá e botou a mão, disse que aquilo ali é SC 420, no papel ainda está uma dúvida enorme sobre o que está acontecendo ali. Já se fez alguns projetos ali de pavimentação, o governo do estado em vários momentos já se colocou à disposição de fazer, aí o DENFRA vai lá, faz um estudo hoje, diz que não pode, que não é viável, vai aumentar o número que aumenta de carros ainda não é suficiente para valer o investimento. Eu acho que isso é uma situação política. Eu acredito que a força política, a união de partidos ali em torno desse objetivo vai trazer a condição de resolver esse problema, certo? Eu digo não resolver o problema, mas sim trazer uma solução. Pelo estudo que o DENFRA fez em 2016, ali passavam 730 carros diariamente. Com a pavimentação, com o asfaltamento, a gente poderia chegar ao número de quase 3 mil, 2.700, 2.800 veículos. Isso em 2016. Essa pavimentação, eu acredito que dá um trecho, o trecho de Guabiruba em si, eu não tenho agora o número exato, mas eu acredito que chegue perto de 3 quilômetros, 3,5 quilômetros. Dali para frente chegaria nos outros municípios que fazem a junção. O trecho começa no bairro Pomerânia, sai no bairro Garcia, Pomerânia de Guabiruba, sai no bairro Garcia de Blumenau,
Isso ali significaria muito para a cidade, porque daria condições de acesso, né? Muita gente que vem do Alto Vale, a pessoal de Blumenau, toda a região de Rio do Sul, que acaba passando por Gaspar, poderia passar por ali. E a gente sabe que quando a gente está no meio de uma passagem, a gente acaba oferecendo os nossos produtos, os nossos serviços, acaba fomentando o turismo, acaba trazendo condições de vir mais gente visitar a nossa cidade e vir para os nossos campings, talvez, né? Mas comprar no nosso mercado, comer nos nossos restaurantes locais, que temos locais ótimos. Isso tudo é uma forma de incentivar, desenvolver o município através de uma passagem. Ela também necessitaria, a gente quando fala nesse trecho, a gente também tem que falar na entrada de Guabiruba por Brusque, né? Então eu vejo hoje, até em conversa que tivemos com o núcleo de empresários local, eles levantam e falam muito nesse ponto, que Guabiruba também precisa ter um acesso novo a Brusque. Isso seria para completar esse fluxo de veículos e dar condições para que quem entre por Blumenau, ali pelo trecho de Blumenau, também possa sair com condições favoráveis para Brusque, né? Mas qual seria esse acesso novo para Brusque? Nós temos traçados hoje já desenvolvidos e utilizados o acesso pela Rua São Pedro Brusque e Guabiruba. Nós temos o tradicional acesso, esse pelo Guarani e também pelo Rio Branco. Aliás, Guarani de duas maneiras, como diz a minha filha, por cima e por baixo, né? Há duas. Então nós temos na realidade já 3 acessos, né? Você pensa num acesso diferenciado ou você pensa na melhoria desses acessos para trazer um trânsito melhor? Com a abertura desse trecho que vai a Blumenau, a gente teria que colocar realmente, ou no primeiro momento, fazer melhoria desses acessos que a gente já possui. Até porque já houve no passado, né, não tão distante, houve já um estudo para fazer um acesso que sai de Brusque sentido Blumenau. Questões ambientais na época impossibilitaram isso. Eu não sei exatamente quais foram as discussões que tiveram no meio jurídico total aí sobre, e fez com que isso não saísse do papel, mas a gente sabe que havia um interesse grande de Guabiruba, um interesse grande de Brusque na abertura de um novo trecho. É o trecho que corta ele do bairro Guarani, se eu não me engano vem entre a... Ciro Gevaer, ali onde dá acesso à ponte do Maluche. Exato. Antes da curva, reto. Ali Exato. É um vale, né? É um vale. Ali é um vale, isso ali é um trecho enorme. A abertura disso ali implicaria em inúmeras situações, né? Mas eu acredito que no início foi a questão do meio ambiental que impediu. Eu não sei quais foram os esforços políticos que foram movidos na época para concretizar, mas tu tens razão. De certa forma a gente tem que pensar primeiro na melhoria do que já tem, né? Até para possibilitar num primeiro momento as aberturas e o fluxo de veículos a ocorrer, mas um trecho seria muito importante. Essa abertura de um trecho novo seria importante para Guabiruba. No meu ponto de ver... Você vê que esse espaço seria o trecho? A princípio seria... Essa ideia que se tinha há alguns anos atrás... seria o trecho que poderia ser utilizado agora. Foi o estudo que foi feito até então, certo? Eu não fiz um levantamento tão aprofundado para... Sairia onde ali na Guabiruba esse trecho exatamente, Marcos? Se eu não me engano, ele sai perto onde é a Açopeças. Isso, se eu não estou enganado. Ele sai bem perto das Açopeças. Mas assim, nós temos um espaço, território grande, a gente pode identificar de repente uma outra área que seja mais interessante e mais viável ao município, e não vamos bater numa tecla só, vamos ver o que existe de possibilidade a mais, né, Delei? A gente tem que, não adianta seguir com um olhar só, nós temos que estar preparados para analisar várias situações e fazer o que for melhor para Guabiruba. Nosso tempo aí, como é que tá? Nós temos 12 minutos de entrevista. Temos tempo ainda. O Marcos, ele é econômico, ele é objetivo, né? E tá certo. Eu quero falar bastante, eu tenho pouca oportunidade, meu tempo de rádio já é curto, Valdomiro, eu tenho menos de 2 minutos no programa dele. Seguindo essa linha, Marcos, que regiões, o Guabiruba tem uma extensão bastante grande ainda a ser aproveitada, e Guabiruba vem crescendo numa velocidade considerável, né? Para que lado do Guabiruba você enxerga que é possível a cidade crescer ainda mais? Domiro, assim, Eu digo geograficamente, né? Em expandir. Tu diz edificações, residências e empresas, né? Eu vou muito constantemente nos materiais de construção de Guabiruba. E ali tu acaba encontrando muita gente, né? E gente que tu não costuma ver no dia a dia. Muitos brusquenses, muitas pessoas de outras cidades vizinhas que a gente acaba conversando e a pessoa vai lá e diz, mudei para Guabiruba, tô passando aqui pro time de Guabiruba, aqui Guabiruba é tão gostoso de morar, é uma cidade tão boa, e a gente vê nas amizades pessoais que a gente tem que muitas pessoas estão procurando espaços para morar em Guabiruba, principalmente para residir.
as pessoas querem muito morar em Guabiruba, porque é uma cidade tranquila, ela lembra muito a Brusque de outrora, com menos casas, era onde todo mundo se conhecia com mais facilidade. Natural, né? Quando as cidades crescem, as pessoas acabam tendo essa dificuldade, às vezes, de se conhecer a todos, né? Guabiruba ainda mantém muito disso, são famílias tradicionais, onde quase todo mundo se conhece. Muitas pessoas que vieram para Guabiruba de outros estados, inclusive, hoje todos praticamente se conhecem. A cidade ainda é pequena e ela permite esse reconhecimento de todos, sabe? Mas, assim, nós temos bairros, temos terras disponíveis em vários bairros da cidade. Claro que a gente tem que cuidar, né, para fazer um crescimento ordenado. Eu sempre digo, eu fui morar na Guabiruba porque eu gosto dessa paz e tranquilidade que Guabiruba transmite. Então, assim, o crescimento ele tem que vir de acordo e de uma forma ordenada, né, para não virar bagunça. Às vezes uma cidade que abre a porta e todo mundo entra e às vezes não sabe, não tem empresas de repente para dar emprego suficiente. Embora a gente também veja, por outro lado, que com o crescimento populacional automaticamente expande, né? As empresas também aumentam, né? A questão empresarial, até porque é necessário mão de obra para ser tocadas as empresas, né? Mas assim, eu moro no bairro Guabiruba Sul. Ali próximo da minha casa, por exemplo, existem alguns terrenos que são bem favoráveis à construção de galpões e de próprios até condomínios. Todos os bairros praticamente de Guabiruba têm algum espaço bem bom ainda para ocupar. Os menos ocupados, creio eu que seja lá a questão da planície alta, são os bairros um pouco mais distantes, que têm terrenos maiores que hoje são usados mais para sítios e chácaras. Mas enfim, nós temos inúmeros espaços. O crescimento de Guabiruba, a questão territorial não incomoda nada, ele facilita. Não é problema. Né? Não é problema. Falar de saúde, claro que à medida que o programa vai avançando, a gente pode voltar para a saúde, pode voltar. Mas eu aqui na Rádio Cidade a gente já ouviu polêmicas e conflitos com esse relacionamento Hospital Azambuja e município de Guabiruba, mais precisamente prefeitura, né? Agora, durante a pandemia, a coisa se ajustou porque veio o dinheiro federal e cada município recebeu sua cota, e aí houve até um acerto aí que absolutamente justo em relação ao hospital. O Hospital Azambuja é o hospital de entrada do SUS aqui na região, né? E ele atende Guabiruba e muito. Guabiruba, se não me falha a memória, Damota, hoje investe na Fundação Hospitalar de Guabiruba, se não me falha a memória. A última vez que eu entrevistei aqui o prefeito falou em R$80 mil mês. R$80 mil mês. Se não me falha a memória, se eu estiver errado, se o candidato tem esse número. Eu acredito que seja R$70 mil, mas posso estar enganado também. Isso, mês. Com a Fundação Hospitalar de Guabiruba. Não seria mais interessante transformar esse investimento hoje e repassar para o Hospital Azambuja, já que ele tem uma demanda maior, segundo também o próprio hospital já disse aqui, em números, já trouxe aqui o percentual de pessoas de Guabiruba que são atendidas lá no Azambuja? É uma situação bem delicada, né? Quando a gente fala de saúde, principalmente na questão Hospital Azambuja e cidade de Guabiruba e da própria associação hospitalar, que hoje vem recebendo recursos na maioria do município mesmo, né? Então a gente sabe que é uma situação bem delicada. Eu tenho falado sempre, o Guabiruba tem que reconhecer a cota de responsabilidade que tem quando envia seus cidadãos, seus pacientes ao Azambuja. A gente sabe que é difícil. Saúde está sempre faltando dinheiro, nós não temos dinheiro disponível, não tem caixa para bancar tudo que precisa, né? Isso acaba trazendo alguns problemas nesse sentido, alguma falta de atendimento, às vezes, um atendimento com não tanta qualidade. Mas o Azambuja tem ajudado muito a cidade de Guabiruba, tem que haver esse reconhecimento. Eu concordo em termos dessa questão de que esses repasses seriam importantes, o que se repassa hoje para a Associação Hospitalar indo para Azambuja seria importante, talvez um cálculo mais aprofundado, levasse a conclusão de que isso fosse o ideal. Mas hoje o Guabiruba também depende muito da associação hospitalar. Ela traz atendimentos rápidos, né, e necessários também para toda a população. Ali tem muitos usuários e hoje também é necessário investir. Agora, como fazer esse cálculo, como investir tanto no Azambuja e tanto na associação hospitalar e a prefeitura ter condições de fazer esses investimentos é que é o grande X da questão, né? Nós temos aqui no nosso programa de governo as propostas que a gente apresentou quando juntou ao TSE o registro da candidatura. Nós apresentamos que nós temos interesse enorme de fazer e buscar fazer realmente um hospital municipal para Guabiruba.
né? É claro que isso envolve muito cálculo, envolve questões orçamentárias, né? Que mexe até no quadro funcional do município, porém é o que a população pede e espera, porque hoje depender também só do Azambuja não dá. Nós temos a responsabilidade com o Azambuja, temos que ajudá-lo, até porque ele não se gere sozinho, ele depende de investimento de fora, porém nós também temos que pensar que o Guabiruba vai crescer, como nós estamos falando agora, o Guabiruba cresce, vai crescer muito. É uma necessidade, uma demanda que vai ter que ter atendimento. E para isso nós temos que pensar, desde já, temos que pensar num hospital nosso mesmo, porque é uma plantinha é uma semente que se planta agora, mas que às vezes pode demorar um pouco para colher os seus frutos. E se a gente demorar muito para ficar trabalhando essa questão, a população não espera, a saúde não espera, né? A doença está aí, a gente tem que trazer solução. Felizmente, podemos contar com a Azambuja para muita coisa. Felizmente, nós temos eu considero um bom atendimento até o Azambuja para a nossa cidade de Guabiruba. Mas nós temos que pensar em ter o nosso próprio espaço para poder dar mais agilidade também, né? Guabiruba é uma cidade pequena, qualquer ponto que tu estás, com exceção do Lajeado Alto, qualquer ponto você chega ao centro da cidade em menos de 10 minutos, então é uma praticidade enorme, né? Quando falamos em postinhos de saúde, eu chego à conclusão que postinhos de saúde em demasia, um em cada ponto, no final traz um custo tão grande, quando a gente poderia concentrar tudo num local central mesmo, né? Vamos concentrar todos os médicos ali para ter mais especialistas num local só e a pessoa chegar e já poder ser atendida com mais rapidez, né? Vamos ao intervalo comercial, são 8h37, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista com o candidato Marcos Abstroeder, que é candidato pelo Partido Liberal. Baixe o novo aplicativo da Rádio Cidade para o sistema Android e para o sistema iOS. Com o novo aplicativo da Rádio Cidade, além de ouvir a rádio em qualquer lugar onde tiver acesso à internet, você também pode acompanhar todos os programas transmitidos em vídeo. Use o aplicativo Rádio Cidade e assim você pode mandar e-mail direto para nossa equipe. Baixe agora o novo aplicativo Rádio Cidade Brusque e desfrute de um completo conteúdo. Aí não esqueça, compartilhe com seus amigos. A Cidade é uma rádio completa. Completa porque oferecemos uma estrutura com várias plataformas de entretenimento, informação e prestação de serviços à comunidade. Completa porque estamos no rádio, no computador e no celular com som e imagem. Completa porque estamos conectados em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, além de WhatsApp. Completa porque oferecemos o site com informações atualizadas de Brusque e da região. Completa porque acompanhamos o futebol de Brusque dentro e fora de campo, em todos os campeonatos. Completa porque somos a única emissora que transmite um jornal com som e imagem, até mesmo link ao vivo, com nossa reportagem externa. Completa porque temos uma equipe de profissionais que informa, que traz alegria e emoção no dia a dia. Completa porque temos do outro lado pessoas como você, ouvinte e internauta da Rádio Cidade, que nos completa onde você estiver diariamente com seu carinho e sua audiência. Cidade, uma rádio completa. De um lado, economia. De outro, mais resultados para Santa Catarina. O agro responde por mais de 30% do PIB catarinense e o governo do estado é parceiro do setor. Um bom exemplo é o programa Terra Boa. São mais de 60 mil produtores beneficiados em todo o estado, com recursos para a compra de sementes de milho, calcário, kit apicultura, kit forrageira e kit solo saudável. Acompanhe mais resultados nas nossas redes ou no site sc.gov.br. Governo de Santa Catarina. Você já precisou organizar alguma coisa na vida? Festa, passeio com amigos, viagem de férias. Gente, eu vou viajar. Agora pensa num gasto. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral, que tem a missão de organizar votações gerais e municipais a cada 2 anos. Não teria como ser diferente, né? Afinal, são quase 148 milhões de eleitores.
mais de 500 mil de candidatos e aproximadamente 2 milhões de mesários distribuídos em milhares de sessões eleitorais de mais de 5.500 municípios. É muito número, concorda? Bom, desse total, 647 milhões de reais vão ser investidos nas eleições municipais deste ano. O restante vai ser usado para, por exemplo, comprar e manter urnas eletrônicas em 2021. Trabalhão, hein? Mas pela democracia vale a pena. Da Lagnulo, uma delícia de sabor da nossa família para atender a sua família. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Cidade. 8h42, 8h42, estamos recebendo na manhã desta segunda-feira Marcos Abstroeder, candidato a prefeito pelo Partido Liberal, Uma Só Guabiruba. Ô Marcos, eu vou liberar agora para você tratar de alguns temas que você acha mais pertinentes, que está aí no seu plano de governo e que você entende que são inovadores. Para uma candidatura, porque você chegou aqui dizendo isso, que você queria deixar essa mesmice que hoje tem em Guabiruba, que você sentiu em uma pesquisa que a população gostaria, digamos, de uma renovação, e essa renovação, imagino eu, que tem que vir com propostas interessantes, com temas que justamente são inovadores. O que você tem aí a oferecer em várias áreas em relação a isso? Bom, Adilê, eu quando falo em inovar, né, quando esse reconhecimento da população que pretende fazer uma mudança, quando eu digo que a população pede muito, e a gente está visitando casas, está ouvindo muita gente falar sobre que espera inovações na política, espera mudanças, eu falo isso no sentido de que, sem desmerecer quem já passou e quem está lá, viu? Eu acho que isso é muito importante deixar claro, até porque há elogios também sendo tecidos aos dois outros candidatos, porque fizeram, ambos têm qualidades também, né? Só que, por outro lado, se percebe que é um desgaste que é natural, né? São pessoas que já estiveram no governo durante vários anos e isso acaba fazendo com que a população realmente peça por mudanças. Mas a gente tem essa sensibilidade, acabaste de falar agora, esse bom senso também, de saber que quem pede por mudança espera inovações também, certo? Então, assim, eu vou enumerar algumas situações aqui relacionadas, né, àquilo que a gente traz dentro das nossas propostas de governo, que eu vejo como assim, de certa forma, as principais ou iniciais para representar essa inovação. Nós temos aqui, primeiramente, na parte, né, questão de atendimento ao público, né? Hoje a gente vê que se fala, um candidato lá fala que vai abrir o gabinete, e outro reclama que o outro não abria, é uma situação de discussão. Hoje é tão fácil, eu não sei porque se discute tanto em abrir portas de gabinete. Eu vou abrir as portas, eu quero atender a população, acho que é necessário. A população tem que ter acesso. Mas além de abrir portas de gabinete, nós temos que abrir as portas das redes sociais hoje. Nós temos tanta facilidade de receber, as pessoas querem falar com o prefeito, mas elas querem, acima de tudo, levar a sua crítica, elas querem pedir a solução, elas não estão querendo falar só com o prefeito, não é isso só que isso, não é esse o problema, elas querem solução para aquelas situações que não estão sendo resolvidas de fato. Então, assim, hoje a gente fala em abertura de gabinetes, que eu acho necessário e vou fazer, quero deixar isso bem claro, a gente quer deixar o gabinete para atender aberto, de portas abertas, para atendimento à população, mas a gente tem que abrir as redes sociais, a gente vai criar o programa Fale com o Prefeito. Isso vai ser uma forma são as redes sociais sendo colocadas à disposição da comunidade para questionar, para dar sugestões, para criticar. Acho que o prefeito merece crítica quando está acontecendo algo de errado. Isso é natural, todos precisam, tem que ouvir. A crítica, ela é construtiva quando ela vem bem aplicada em cima, quando ela não é política, quando ela não vem com base em partidarismos, a crítica, ela sempre constrói uma cidade melhor nesse sentido. Então, uma das inovações seria um programa Fale com o Prefeito, com aberturas, inclusive com lives semanais.
a estilo como faz Bolsonaro após a leitura dele, que vem trazendo sempre informações com lives, as pessoas querem assistir, acabam vendo como é que se desenvolve o governo. De uma forma ou outra, isso traz mais conhecimento e mostra mais a cara do prefeito e de toda a administração, né? É uma forma de fazer isso acontecer dar mais visibilidade e transparência ao governo. Nós estamos criando também um programa, um conselho municipal. É uma intenção, a gente vê isso como uma inovação, porque eu nunca ouvi ninguém falar em chamar ex-prefeitos para vir ajudar a administrar a cidade. É um convite que vai ser estendido a todos os que já foram prefeitos na cidade de Guabiruba para participar e compor um conselho municipal para a gente consultar e também deliberar em cima das ideias que partam dessas pessoas. Até porque quem já foi prefeito tem experiência também, tem conhecimento, né? E nós temos que aliar a nossa vontade, o nosso sangue novo na política, a nossa garra, né? Que a gente está começando e com experiência dos demais. Eu não acho que é necessário a gente dividir a cidade. Nós temos que somar, Guabiruba precisa somar para crescer. E por isso a gente está colocando à disposição e se propondo a criar um conselho municipal de ex-prefeitos, onde todos aqueles que tiverem interesse, e também abrindo isso para outras lideranças partidárias. Nós não queremos ser donos da cidade. A gente sempre fala, eu não quero ter uma cadeira de prefeito, eu prefiro colocar um banco, sentar junto com as pessoas e com os partidos e a gente começar a trabalhar conjuntamente, não pensando num partido ou no outro. Vamos pensar na cidade. O transporte coletivo hoje vem como uma inovação, porque tanto se fala, tanto se espera. Hoje nós temos apenas o município oferece o transporte escolar, né? E de certa forma a população pede muito o transporte coletivo, né? Para o usuário convencional e por questões até do patrimônio ser adquirido através dos recursos da educação, a gente sabe que não pode transportar outras pessoas que não sejam alunos. Mas nós vimos uma possibilidade grande de municipalizar o transporte escolar, convertendo aquela frota para que todos possam utilizá-la de fato, né? E e dar condições realmente do usuário a ter acesso ao ônibus. Hoje as pessoas não usam ônibus porque eles não passam, não tem horário. Então o ônibus a gente sabe que é necessário, nós temos que fomentar isso, a gente tem que deixar à disposição, levar aos poucos, e eu acredito que hoje uma licitação não daria certo porque o giro seria muito pequeno. Hoje nós já temos o transporte escolar, então isso dificultaria, mas se usássemos toda uma frota municipal para fazer esse serviço como um todo, aos poucos a gente conseguiria fomentar e fazer isso acontecer. É uma necessidade que a gente ouve muito da população e espera que realmente consigamos alcançar esse objetivo. Nós trazemos também como uma proposta que consideramos muito importante a criação de um parque municipal. Toda cidade que se preze deveria ter um espaço maior, adequado para a população reunir suas famílias, para ter um espaço para caminhadas, esportes ao ar livre, né, com quadras ali poliesportivas, locais até. Nós temos um terreno aos fundos da escola Professor João Boas, que ele tem uma metragem ali, até eu cito na proposta de governo, com quase 190 mil metros quadrados. É uma área no centro da cidade, privilegiada, foi adquirida, eu faço questão de frisar, foi adquirida em 2002 pelo anterior prefeito, seu Guido. Foi uma ótima aquisição, que é uma pena que até hoje ela acabou não sendo explorada, mas felizmente a gente tem essa opção e ali a gente pode concentrar, por que não? Um parque municipal no centro da cidade, espaçoso, né? A cidade tem várias praças, assim, são bem cuidadas, a gente reconhece isso, mas são espaços ainda pequenos, que não trazem aquela junção da sociedade, não fazem o povo lá realmente se reunir, se divertir todos juntos, né? Então, nós entendemos que um parque municipal, a população espera muito eu acredito que não é tão difícil de alcançar esse objetivo e ele vai trazer inúmeros benefícios, até para quem nos visita, né? As pessoas quando entram numa cidade gostam de parar num parque bonito, arborizado, bater sua foto, sentar embaixo de uma árvore realmente e conversar um pouco à sombra. Então é uma necessidade que a gente vê, é uma necessidade que a gente percebe da população e pretendemos aplicar isso no município de Guabiruba. Nós falamos aqui no plano de governo também sobre a questão da educação. Não é competência do município, a escola João Boas, né? Toco o nome dela novamente. Ela é de competência do estado de Santa Catarina, mas ela hoje sofre, é uma estrutura que sofre já de anos, né? E apesar de não ser da responsabilidade direta do administrador, do prefeito, mas ela é uma questão do município. Então o prefeito ele tem que se preocupar com o município e tentar achar soluções de qualquer maneira. Hoje, eu já estive ali no João Boas, aí no começo desse ano. Fizemos até algumas fotos no local, eu vi a questão de orçamentos necessários ali para deixar a estrutura física em dia.
E percebi que o problema não é tão grande na questão financeira. Local é um enorme problema, porque aquilo ali, a estrutura está colocando em risco as pessoas, né? Mas a questão financeira nem seria um valor tão alto. Eu cheguei à conclusão de que eu não consegui a conclusão nenhuma, na verdade, porque eu não entendi como não foi resolvido ainda. Volto a dizer, PMDB tão forte, PP tão forte, com deputados, senadores, emendas parlamentares estão aí para isso, estão para resolver o problema da cidade. E o João Boas é um problema da cidade, então eu não entendo como passa-se tanto anos e isso não se resolve. Sinceramente, eu não estou usando isso como argumento para denegrir a imagem dos meus adversários e do partido deles, não. Eu estou usando isso como argumento para denegrir a imagem da política como um todo. Não dá mais para aceitar situações como essa, investimentos que vêm às vezes para coisas tão que às vezes não são necessárias, e uma coisa como essa, a escola que mais formou alunos dentro de Guabiruba, é a escola mais lembrada por todos, no centro da cidade, é quase um cartão postal da cidade, chegar a esse ponto. Então, a gente cita ele porque nós vamos buscar recursos. Eu já conversei com o senador Jorginho Melo, ele se comprometeu em fazer, eu sei que vários já se comprometeram no passado, mas assim, é necessário mexer os pauzinhos. Então, assim, eu digo, eu já falei com o senador, já conversei com o nosso partido, já conversei com deputados, mas eu vou unir, eu bato sempre na tecla, Guabiruba precisa se unir através de partidos e pessoas. Nós temos que pensar que a união vai fazer a nossa força, seja através do meu partido, do partido dos outros, não importa, o que importa é trazer solução, e o João Boas precisa dessa solução, imediatamente, não é coisa para se esperar mais, porque os anos já se passaram e foram muitos, né? No mais, Ilei, é meio extenso, a gente sabe que não vai dar nem tempo de repassar todas as ideias que a gente tem no nosso plano do governo, nossas propostas ali, porém eu não sei se eu estou com tempo livre ainda. Não, você ainda tem 9 minutos, você tem 8 minutos para ser mais exato. Eu gostaria de refrisar, nós viemos aqui como fator... que o Valdomiro está maluco para fazer uma pergunta aí para você, eu acho. Fica à vontade, Valdomiro, fica à vontade. Eu estava aqui ouvindo atentamente, mas vou fazer. Aliás, eu preciso fazer essa pergunta. Claro. Porque uma das propostas da sua nominata de vereadores é o vereador voluntário. Interessante, assunto interessante. E por que eu pergunto essa? Porque eu tenho visto nas últimas eleições muitos candidatos a vereador se lançar com propostas assim, que elas acabam não sendo... A população desconfia. Ela entende que isso é uma proposta, e eu tenho muitos casos aqui em Brusque mesmo de candidatos que se colocaram nessa condição e acabaram não tendo resultado. O que seria essa proposta do vereador voluntário? E aí eu digo o seguinte, porque já teve vereador em Guabiruba que em época de campanha propôs que todos os vereadores abrissem mão de salário. O vereador se elegeu e não fez isso. Se todos os vereadores do seu grupo se elegerem, vai ser aberto mão de salário, e se um se eleger, vai abrir mão? Essa é a pergunta, para ser bem objetivo, para entender o que é esse vereador voluntário, Marcos. Olha, Valdomiro, o teu questionamento é o questionamento de toda a sociedade, praticamente. É um assunto polêmico, chama muito atenção, de fato, e as pessoas estão nos perguntando muito. Nós reconhecemos a dificuldade de quase de aceitar uma proposta desse. No mundo político que a gente vive hoje, né, o político tem, de certa forma, uma rejeição. A população vê o político sempre com um pé atrás. A grande verdade é essa. Eu também sou eleitor, eu também tenho as minhas dúvidas, né? Mas esse projeto, o vereador voluntário, ele veio embasado em algo que já existe, né? Algo que já existe em outras cidades. Nós somos um grupo, eu volto a falar, nós somos a única cidade do Brasil que tem uma nominata inteira de vereador voluntário. Mas o que acontece? Como é que foi funcionar? Seja um vereador eleito, 2 ou 3, de fato, todos renunciam. Nós fizemos um documento, foi assinado em cartório, eu deixei a redação por conta e a assinatura por conta de todos eles, sabe? O projeto vereador voluntário não parte do prefeito, ele é dos vereadores mesmo. Eles tomaram essa iniciativa de fazer isso acontecer, eles têm vontade de fazer, e a gente sempre deixa muito claro, vai acontecer, vai. Não tenho a menor dúvida, o salário deles o subsídio do vereador vai ficar lá à disposição da comunidade para o uso para a população. Eles costumam dizer que eles não vão trabalhar de graça. Eles dizem de fato que eles não vão trabalhar de graça, porque isso não é trabalhar de graça. Eles estão fazendo bem para a cidade deles. O dinheiro que retornar para a população através da renúncia, da doação desses valores, eles também recebem, porque eles também são povo. Então isso não é uma coisa, não é de graça, porque também volta para todos. Quando a população recebe, todos nós recebemos, né? Mas o que acontece? A gente sempre deixa bem claro, os outros partidos, os outros candidatos, a gente conhece muitos bons candidatos nos outros partidos, e os nossos não são melhores do que ninguém só por serem voluntários.
O voluntariado é algo a mais que eles trazem como uma inovação. E dentro daquela pergunta anterior que nós trazemos de novo, o nosso partido traz essa inovação também do voluntariado, que por um outro lado nem é tanto inovação, que no passado o vereador já trabalhava gratuitamente, né? O próprio Dirley já foi vereador no passado também, já teve, na época já recebia subsídio, e nós não estamos aqui para julgar ninguém, é a lei determina o pagamento, e a gente trabalha. O Dirley foi um vereador atuante, eu conheci muito ele na época, ele era uma das pessoas que atuava realmente como vereador, ele buscava estar presente nos problemas da população, e como ele, tantos outros mereceram e merecem até hoje estar recebendo. Porém, o nosso grupo vem com a forma de resgatar esses valores históricos como eram antigamente, porque hoje, o momento de hoje requer um pouco mais de cuidado com o dinheiro público, e a população está sentindo necessidade, está faltando dinheiro para muita coisa. Nós estamos saindo de uma pandemia, né? A gente não sabe quais são os efeitos que vão ser gerados daqui para frente ainda. Então, qualquer dinheiro que sobra, eu vou ser bem claro, vou bem objetivo. Hoje o vereador recebe 4.800 e poucos reais, sem os descontos, né? Hoje em Guabiruba. Outros municípios são valores bem maiores. Eu vou arredondar para 5 mil para facilitar a conta. Nós estamos falando aí, cada vereador que a gente conseguir eleger, nós vamos estar fazendo uma economia para o município em torno de 240 mil reais. A gente conseguir fazer renúncia dos valores sem os descontos de INSS e imposto de renda. Isso ali, querendo ou não querendo, já se dá para começar a pensar em fazer uma praça pública, quem sabe? São soluções nesse sentido. Ou pode ser aplicado no aparelhamento da associação hospitalar, ou quem sabe, elegendo 2, 3, a gente junte um valor mais considerável e possa pensar em realmente começar do pontapé inicial do nosso hospital municipal. Enfim, eu não sei onde vai ser exatamente aplicado agora, nós precisamos saber qual o valor, qual o número de vereadores que a gente vai conseguir eleger, mas o que vem dali certamente pode ser bem aplicado, e o município vai ver daqui 4 anos, nós esperamos eleger 1, 2, 3, 4, 5 vereadores, se possível os 9, que todos sejam voluntários, a renda e o retorno para a população muito maior, mas sabemos da dificuldade. Se a gente pelo menos eleger um, e pede para a população sempre, eleja pelo menos um, não deixe de apostar nessa ideia. Nós queremos provar que em 4 anos isso funciona, dá certo, e quem sabe na próxima até os outros partidos não compartilhem dessa ideia e lancem mais candidatos voluntários. Mas volto a dizer, com todo respeito às outras candidaturas, a gente reconhece que hoje o perfil atual da política é com um subsídio, todos recebem, nós não estamos aqui para julgar ninguém, dizer que por a gente estar doando, a gente é melhor do que ninguém, de forma alguma. A gente só está trazendo um conceito novo. 1 minuto, o tempo nosso está estourando aqui contigo, Marcos, mas eu dou 1 minuto aí para você falar sobre concessão da água, o que você pensa a respeito disso, o que o teu plano de governo pode incrementar aí, você conseguindo a eleição, e aí já a sua despedida. Tem 1 minuto total? Total. Se passar 1 minuto e 30 não tem problema. Tá bom. Eu vejo a concessão da água, o município de Guabiruba celebrou recentemente, né, a terceirização do serviço, né? Foi contratada uma empresa para fazer a entrega da água à população. A Casan foi uma empresa que deixou a míngua, de certa forma, ficamos aí com uma tubulação antiga, ficamos ali com um carro velho que não é todo mundo que sabe tocar ele. Sem investimento, né? Ficou sem investimento e a cidade sofreu. Por isso que eu digo, a culpa não é só dos prefeitos, não é, a culpa é um conjunto, né? É toda uma situação que levou ao problema que a gente chega hoje. Eu, pessoalmente, eu entendo que Guabiruba deveria ter aguardado, deveria ter feito um estudo um pouco mais aprofundado. Eu acredito que a municipalização é um melhor caminho. Eu sou contra essas estatizações de forma geral, mas na questão da água, né, por ser uma necessidade básica de todo cidadão, né, ela tinha que ser municipalizada, no meu ponto de ver. Eu já participei, já conheci um pouco do SAMAI de Brusque, a gente sabe o que representa o SAMAI para a prefeitura de Brusque, e a gente sabe que pode dar retorno. A água também, ela traz lucros, ela não dá só despesa, ela pode fortalecer, inclusive até equilibrar, como é o caso de Brusque, as contas ali do quadro de pessoal. A gente sabe que o que entra pelo SAMAI acaba ajudando o equilíbrio do quadro pessoal dentro da lei de regularidade fiscal. O que nós temos hoje é uma situação que já foi contratada e nós estamos aqui para fiscalizar agora esse contrato e ver se essas regras estão cumpridas. Vamos exigir imediatamente soluções. Acredito que não pode ficar do jeito que está. Obrigado, Marcos.
Dilei, agradeço a todos vocês, agradeço o Valdomiro, te agradeço a toda a tua equipe, a todos os ouvintes que deram um pouco de atenção pra gente. Eu aproveito, posso pedir o voto também? Tô aberto pra isso. Claro que sim. Eu estou aqui aproveitando esse momento, a gente está se apresentando. Meu espaço de rádio, né, no programa eleitoral gratuito, ele é o menor de todos dentro de Guabiruba, porque a legislação assim determina. Mas cada momento que eu tenho para conversar com a população me ajudem muito. Então hoje eu aproveito, peço voto pro 22, peço voto pro Partido Liberal de Guabiruba, peço voto pro Marcos e Jorge, peço voto para os nossos vereadores voluntários, peço voto para aquelas pessoas que querem mudar de fato a situação de Guabiruba na questão político-partidária. Nós entendemos que essa situação de 15/11 já se estendeu por muito tempo. Volto a dizer, não temos nada contra um partido ou outro, nós queremos unir forças. E nós somos o único partido dentro de Guabiruba, isso eu digo com toda a convicção, somos o único partido com capacidade de unir essas pontas e fazer um crescimento, inclusive partidário, assim, com força política dentro de Guabiruba. Vamos trazer recursos, vamos buscar deputados, senadores, vamos trazer emendas parlamentares unidos. Volto a dizer, com o 15 o 11 fica de fora, com o 11 o 15 fica de fora. Conosco, não que nós vamos botar todo mundo, nós não queremos inchar, a gente quer reduzir. Nós somos independentes, mas nós queremos dar espaço para dialogar com todos e fazer com que isso traga benefício para a nossa Guabiruba. Peço voto novamente para o 22 e para o Marcos e Jorge, lhes agradeço pela atenção nessa data aí de segunda-feira. Muito bem. Valdomiro da Mota, seu destaque final da Mota. Meu destaque final, atualizando as informações acerca do acidente de ontem, uma das vítimas foi identificada, é o Rafael Molon Ferreira, ele era morador do bairro Limeira